A paz do Senhor. Hoje vamos falar de 1 Reis 13, 14 e 15. Mas para começar a falar de 1 Reis 13, eu vou voltar um pouquinho no capítulo 12. O que acontece? O Senhor, ele vê que Salomão se perdeu dele por conta das mulheres dele. Ele tinha muitas, ele tinha 700 mulheres, 300 concubinas. Ele permite que essas mulheres coloquem altares aos seus próprios deuses, já que ele também tem essas mulheres de vários reinados dali de próximo a ele. Então, cada uma delas tem o seu Deus, aquele Deus a quem elas servem. E ele, que já estava mais velho, Salomão, para que ele não se indisponha com as suas esposas, ele então permite que elas façam dessa forma. Mas o Senhor havia falado diretamente com Salomão que ele não deveria adorar outros deuses. E por estar nessa situação, por ter feito isso, então o Senhor fala que vai rasgar o reino de Salomão da terra. E que só não vai fazer pior, que vai exterminar de vez o reino, porque o Senhor tinha uma aliança com Davi, que era o pai de Salomão. Então, por isso é que ele não rasgaria de vez, mas deixaria o filho de Salomão que viesse a ter novamente o reino. Mas Salomão realmente seria ali eliminado. O Senhor fala que ele permitiria que as pessoas brigassem com ele. O que acontece aqui nessa hora? O Senhor levanta um profeta que é Aías, e esse profeta fala com Jeroboão que está no campo, que o Senhor vai permitir que Jeroboão venha a ser rei sobre as 10 tribos de Israel. E é aqui que a gente começa a falar, então, de Jeroboão, que é o capítulo 13. Jeroboão já tinha ali a promessa do Senhor, que estava substituindo ali a Salomão por conta de Salomão ter entrado em idolatria, começado a adorar outros deuses. Porém, Jeroboão, ele acontece nas várias situações, o filho de Salomão é mau para Israel, então o povo segue a Jeroboão, que já era tudo uma estratégia de Deus, para que aquelas pessoas pudessem participar do reino de Jeroboão e não mais do reino de Salomão, do filho de Salomão, enfim, da descendência de Davi que estava ali, por conta deles de Salomão ter se virado um adorador de outros deuses. Então veja, Jeroboão foi colocado nessa situação de rei por conta disso. A Bíblia fala que são 10 tribos de Israel que vão atrás de Jeroboão, e então aquela tribo, a descendência de Davi, que fica ali com Salomão. Só que o que acontece? Quando Jeroboão ele vê que ele já está como rei e tem aquele povo todo que está atrás dele, o que ele pensa no entendimento dele? Se eu deixar que este povo, que é o povo de Israel, desça até Jerusalém para adorar a Deus, eles vão entender que eles podem e devem ser servos da família, da descendência de Davi, porque ele sabia que o reino de Israel havia sido colocado na mão da família de Davi. Porém, Deus tinha falado com ele que daria a ele esse rei. E como ele, tendo ouvido falar do próprio Deus, que ele teria, do profeta levantado por Deus, que ele seria o novo rei, por que ele vai agir com a própria mente dele, com o entendimento dele, com a visão limitada dele, e vai cometer o mesmo erro que Salomão fez? Quando ele tem esse pensamento, não vou deixar que Israel desça até Jerusalém para adorar, ele estava tirando daquele povo a oportunidade de adorar a Deus, conforme o Senhor havia decretado para Israel desde o início. E ele ali, no medo de perder o reino, ele tira do povo a oportunidade de servir a Deus. Até porque a gente sabe que Israel, desde o início, é um povo bem difícil, que por muito pouco se afasta da presença do Senhor. Então Jeroboão, ele faz ali 2 bezerros de ouro, e ele fala para o povo de Israel: olha, não precisa que vocês se desloquem até Jerusalém, não. Podem ficar por aqui mesmo e adorarem os 2 bezerros de ouro. E a Bíblia ainda diz que ele fala assim, que foram os Deus, foram estes os deuses que tiraram vocês da terra do Egito. Poxa vida, o mesmo erro de sempre, o mesmo erro de não honrar a Deus, o mesmo erro que as pessoas vão cometendo. E aqui eu vou fazer a primeira parte
desse vídeo, eu vou falar assim, irmãos, nós temos promessas que o Senhor coloca de mão beijada na nossa mão e Ele nos dá uma orientação. E nós, com medo de perder aquele algo que é tão especial para nós, mas foi o próprio Deus que deu, e nós até reconhecemos que foi o próprio Deus que deu, nós vamos lá e jogamos fora porque agimos de acordo com a nossa própria vontade e não, ou com o nosso próprio entendimento, com medo de perder, fazemos coisas que vai fazer com que venhamos a perder de fato. Porque se veio da mão de Deus, não perdemos. Mas se agimos conforme o nosso querer, perdemos. Não tem sentido Ele ter feito isso, mas Ele faz para que Ele não perdesse o reino ali. Só que é exatamente o que o Senhor fala para ele. E até Deus fala com ele assim, maior pecado você cometeu do que todos os outros. Porque, claro, ele tinha feito ali com Jeroboão um acerto, vamos pensar assim, Deus tinha feito para ele uma promessa, Deus tinha falado para ele que ele seria um rei, e aí ele vai lá e joga tudo fora, cometendo o mesmo erro. E não dá para dizer que Jeroboão não sabia como foi que Salomão perdeu todas as coisas, porque a Bíblia diz lá no capítulo anterior, que Jeroboão era servo de Salomão. Então, claro que ele acompanhou tudo isso, claro que ele viu tudo o que aconteceu na vida de Salomão, toda a sabedoria e toda a derrocada dele por conta de ter agido com a própria vontade. Enfim, perdeu ali por bobagem. E aí então o Senhor, a Bíblia diz que levanta um homem de Deus. Olha que lindo isso, né? O Senhor fala assim, olha, venha um homem de Deus para falar com Jeroboão, onde ele está em frente ao altar, aquele altar que ele havia preparado. Coisa boa ser conhecido como homem de Deus, né? A Bíblia não diz nem o nome desse homem de Deus, mas dá uma referência a ele. Vem um homem de Deus falar ali com Jeroboão em frente àquele altar. E encontra ele acendendo incenso e fazendo ali as suas oferendas. E ali, esse homem de Deus, ele aponta para aquele altar e ele fala, altar, altar. Então ele dá, assim, é como se ele estivesse falando exatamente com a pedra. Ele está falando ali, ó, neste altar será queimado os sacerdotes do alto, aqueles que estão fazendo sacrifícios para outros deuses. E Jeroboão está ouvindo tudo isso. E ainda ele continua falando. E para que vocês entendam como um sinal que é Deus que está falando, esse altar vai ser quebrado e as cinzas desse altar vão ser derramadas. E aí Jeroboão, quando escuta aquilo, aponta para esse homem de Deus e manda seu exército pegar ele. Ele queria que matasse ali aquele homem de Deus. Mas na hora que ele aponta para o homem de Deus, o braço dele seca. E aí, então, ele não consegue baixar o seu braço para que ele possa ali falar com o homem de Deus, apontar o homem de Deus, porque com o homem de Deus a gente não brinca, né? Aquele que está sendo movido pelo próprio Deus, aquele que está sendo movimentado pela ordenança do Senhor, não tem como alguém se levantar. Então, muitas coisas vão acontecer nas nossas vidas e nós vamos falar, Senhor, olha o que estão fazendo comigo. Calma, acalma o teu coração, porque se você é conhecido como um homem e uma mulher de Deus, tudo vai entrar no lugar. Mesmo que nesse momento você esteja no desespero, com um exército como estava ali, esse homem de Deus, sendo apontado para que fosse pego, para que morresse. Nada aconteceria naquele momento com ele. Então, olha agora que interessante. Quando Jeroboão percebe que o seu braço está seco, para quem que ele pede oração para que o seu braço seja restaurado? Para esse mesmo homem de Deus. Então veja, quando você é conhecido como um servo verdadeiro do Senhor, você vai passar situações que pela sua própria vontade, você não se dirigiria a Deus para falar com aquela pessoa, para falar sobre aquela pessoa, você deixaria aquela pessoa ser prejudicada. Mas Deus move o coração daquele que lhe serve de uma forma que esse homem de Deus vai lá e ora por Jeroboão para que o braço dele seja restabelecido, e assim acontece. E ele então, a Bíblia diz que ele continua sendo um homem mau, Jeroboão. Ele até chama esse homem de Deus, fala, não, então vamos para minha casa, ali eu vou te dar comida, vou te dar bebida, enfim, né, você vai descansar. E esse homem fala, não, Deus mandou que eu não fizesse nada disso, que eu não comesse, nem bebesse, e nem voltasse, né, para a minha terra, por esse caminho que eu vim, que eu partisse para o outro lado. E esse
profeta vai embora, esse homem de Deus vai embora. Jeroboão, como eu falei, continua ruim ali. Aí aqui pior, porque todo mundo que quer ser sacerdote, ele unge ali como sacerdote. Então vai ser como se o altar não tivesse peso nenhum, como se não tivesse responsabilidade nenhuma. Apesar que esse era um altar qualquer, né? Era um altar de um Deus estranho, não era um altar do Senhor. E aqui o profeta segue seu caminho, e uma família de um profeta, o homem de Deus segue seu caminho, e tem uma família de um profeta em Betel, que os filhos do profeta falam para o profeta o que tinha acontecido com esse homem de Deus, e o profeta vai atrás dele e acha ele no caminho, e aí fala para ele, não, vamos para minha casa, vamos comer, vamos beber lá, tal, e aí ele diz, não posso, porque o Senhor mandou eu ir direto. E aí ele fala, não, mas Deus falou comigo também, mandou o anjo falar comigo, você pode ir para minha casa. Só que a Bíblia diz que este profeta está mentindo. E aí eu quero fazer um outro a parte aqui. A Bíblia diz que ele é um profeta. Então é um profeta, mas está mentindo. Não é contraditório? É. Mas o que isso quer me dizer? Apesar de ser profeta, era um homem falho como eu e como você. Nós até somos usados por Deus em muitos momentos para muitas coisas. Porém, isso não nos impede, se não estivermos em vigilância, de sermos também usados de uma maneira indevida aqui. Não vou nem falar por quem, mas que realmente a gente perca ali o foco da vontade do Senhor. E que, inclusive, é o que acontece com esse homem de Deus. Ele tinha acabado de falar, através do que o Senhor tinha determinado para Jeroboão, ele é usado por Deus para falar com aquele homem. Mas ele ouviu do próprio Deus que ele não deveria comer nem beber, mas ouvindo essa mentira do profeta, ele vai para a casa do profeta e ali ele come e bebe, e era o que o Senhor tinha dito para ele não fazer, e o Senhor vai dizer que vai matá-lo por isso. E a gente fala, poxa, mas ele estava fazendo as coisas certas, estava, mas não foi vigilante. Ele tinha uma ordem direta de Deus. Quando ele ouviu que havia uma ordem diferente, ele no mínimo deveria ter orado a Deus e falado, Senhor, posso? Senhor, devo? E ele não fez nada disso. Nós não fazemos nada disso. Nós ouvimos aqui que é um profeta, nós ouvimos aqui que é uma palavra, e nós falamos, não, eu vou seguir. E nem sempre aquilo que brilha é ouro. Nem sempre aquilo que nós entendemos como um homem de Deus, como um profeta, é de fato alguém que está sendo usado por Deus. Então, antes de ouvir e sair correndo e fazer o que a pessoa está falando, precisamos, já em vários momentos de vídeos aqui eu falo, a gente tem que parar e falar, Deus, é isso que eu tenho que fazer? Porque o Senhor vai falar diretamente com você, e Ele vai falar. A gente precisa acreditar que o Senhor ainda fala, mesmo nos dias de hoje. E esse profeta, ele segue, esse homem de Deus, né, ele segue seu caminho, e ali no meio do caminho um leão pega ele e o mata, e tem ali, além do seu animal que ele foi, né, montado naquele animal, o leão e esse animal estão parados do lado dele. E o profeta, quando ouve, né, de tudo isso, ele vai atrás desse homem de Deus, e ele vê que ele não está despedaçado. O leão matou ele, mas não o despedaçou. Ele pega esse homem e leva para lá o lugar da sua casa, e ele sepulta ele coloca ele numa cova, e ele ainda pede aos seus filhos para que quando um dia ele vier a morrer, que seja lançado nessa mesma cova desse homem de Deus. Não sei aqui, a Bíblia não diz o porquê que ele pede isso, se talvez fosse remorso, porque por conta da palavra mentirosa dele, esse homem morreu. Então, o motivo, eu não sei, mas é assim que está escrito na Bíblia. E aqui, então, o Senhor vai falando, né, vai dando sequência nessa palavra, e ali vai vendo, então, o Jeroboão, ele tem lá do Senhor, a ira do Senhor, e ele fala... começam a acontecer as coisas também ruins na família de Jeroboão, por conta do Senhor ter dito que não haveria mais, ele não permaneceria mais como rei. E o filho dele fica doente, e aí ele pede para a mulher dele se disfarçar, se vestir de uma maneira diferente, e ir até o profeta Aías, que é aquele mesmo que tinha dito que ele seria rei de Israel, e perguntasse ali como que estaria, o que aconteceria com o seu filho. Só que o Senhor já tinha falado com o profeta
e tinha falado que a mulher dele viria dessa maneira disfarçada. E quando ela entra na casa do profeta, mesmo ele já sendo muito velho, já não enxergando mais, ele já na hora fala para ela: mulher de Jeroboão, por que que você está disfarçada? Porque você veio até mim e eu vou te dizer palavras duras, o seu filho vai morrer. Assim, de uma vez, esse profeta já fala isso para ela. E é por conta mesmo deles terem se desviado do caminho do Senhor. Na verdade, ele comete o mesmo pecado que Salomão. O mesmo pecado que tirou Salomão do reino, de adorar outros deuses. É o que estava acontecendo aqui com Jeroboão. Por que Deus fala que ele cometeu o pecado maior? Porque ele teve ali a referência bem pertinho. Deus disse que não era para fazer. Deus falou diretamente com ele. Deus mostrou para ele o que aconteceu com Salomão. E mesmo assim ele insistiu. Nós temos que ser muito cuidadosos com aquilo que nós temos insistido e que não é da parte de Deus, para que a gente seja sábio o suficiente para falar: eu vou fugir da aparência do mal, eu vou fugir desse lugar que o Senhor já pediu que eu saísse. Não é fácil sair daquele lugar que nós queremos estar para estar no lugar que o Senhor quer que nós estejamos. Não é fácil, mas com toda certeza vale a pena. E não vale a pena fazer diferente. E aqui então o Senhor fala que vai nascer um da família de Davi, mais um da família de Davi, que agora é Josias, e que vai assumir o reino ali, e que o Senhor vai abençoá-lo, porque esse vai fazer de acordo com a vontade de Deus. Quando o Senhor ele fala que Jeroboão foi com as 10 tribos, e a família de Salomão ficou com uma tribo, aqui mais um pouquinho para frente a Bíblia vai explicar que aqui se divide Israel, reino do norte e reino do sul. Quem seguiu a Jeroboão é o reino do norte, quem segue a família de Davi é o reino do sul. Só que também aqui, na sequência desse capítulo, vai falando das gerações que veio depois. Que os filhos que eram filhos de Jeroboão cometem os mesmos pecados e os mesmos erros que o seu pai, e aqueles que são da família de Davi, agora então já sempre olhando pela descendência de Davi, esses vão seguir a vontade do Senhor, a vontade que Davi explicou. E é muito interessante também que todas as vezes nesses capítulos da Bíblia que o Senhor fala de que seja bom, seja fiel, seja servo, que o Senhor tem ali realmente confiança, todas as vezes esses versículos se repetem, referem a Davi. Falam, porque Davi não pecou, porque Davi foi um homem segundo o coração de Deus, Davi foi um homem que foi um servo abençoado do Senhor. E aí até tem um momento que fala, só errou naquele momento de Urias, mas em tudo o Senhor coloca Davi como uma referência. Então, irmãos, que eu não sou referência de ninguém, eu tenho 1 milhão de erros, mas que eu possa todos os dias olhar para a Bíblia, que nós estamos lendo juntos aqui, olhar para pessoas que são especiais, que fazem parte da minha vida, e que eu tenho certeza que cada um de vocês tem pessoas que fazem parte da vida de vocês, e que são referências de pessoas que procuram servir a Deus. Então eu e você precisamos ter essas pessoas perto. Se lá atrás Jeroboão, se lá atrás Roboão, que foi o filho de Salomão, tivessem pessoas que o aconselhassem de uma maneira que voltassem eles para o caminho do Senhor, eles não teriam se perdido, porque o Senhor deu benefício para eles, o Senhor deu reino para eles, mas eles praticamente jogaram fora com a própria mão, porque seguiram conselhos que não eram conselhos do Senhor. Amém? Hoje eu fico por aqui, amanhã nós voltamos com a sequência desses capítulos ainda de 1 Reis. Fiquem todos na paz do Senhor.